Quando o homem ainda era um ser primitivo, sua maior preocupação era se alimentar. Com o passar do tempo, criaram-se grupos, e com os grupos, a necessidade de se acumular bens. Era difícil transportar tantos bens que muitas vezes eram descartados e, com isso, começaram a gerar lixo. Lixo? Mas afinal, o que é lixo? Extraído de rochas, um óleo de origem fóssil que levou milhões de anos para ser formado, se tornou a principal fonte de energia e matéria-prima de vários produtos do mundo moderno. O óleo bruto é refinado até obter seus derivados, como combustíveis, parafina, glicerina e ácido graxo, que são matérias-fontes da necessidade de consumir. É aquilo que a gente não usa, né? É aquilo que as pessoas não querem mais. Será que o que é lixo para mim é lixo para você? Papel que a pessoa não vai mais usar, que ela pode separar para reciclar. Resto de comida, papel higiênico, né? Que não terá o outro uso, que não terá valor. Lixo é aquilo que eu, de maneira nenhuma, posso fazer mais nada com ele. E depende da necessidade das pessoas. De acordo com o último índice do IBGE, no Brasil são coletados cerca de 200 mil toneladas de lixo diariamente. Desse número, 21% corresponde ao estado de São Paulo, sendo que Presidente Prudente coleta mais de 200 mil quilos de lixo por dia. Tecnicamente, nós chamamos de resíduos. Eu posso te dizer que eu tenho resíduos sólidos, que eu tenho resíduos líquidos e que eu tenho resíduos gasosos. Há alguns tipos de resíduos que não são aproveitados para uma reciclagem ou uma recuperação. Dentre os resíduos sólidos, eu posso ter resíduos que eu chamo de recicláveis, resíduos que eu chamo de orgânicos e resíduos que eu chamo de rejeito. E o rejeito seria efetivamente o lixo, aquele que não teve mais utilidade e foi enterrado. Existe uma divisão, segundo o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, aliada à Associação Brasileira de Normas e Técnicas, ABNT, por meio de cores e símbolos para cada tipo de lixo e sua destinação. Dessa forma, facilitaria a coleta seletiva de acordo com a separação de cada material. Você já vai separar os resíduos sólidos, aquilo que é reciclável, seja plástico, papel, vidro. E os recicláveis eu vou encaminhar para uma coleta seletiva e mais tarde para um possível processo de reciclagem. Nós temos alguns tipos de lixo que são contaminantes e esses são perigosos, né? Por exemplo, lâmpada fluorescente, bateria de celular. Sabemos que os resíduos sólidos podem virar materiais recicláveis, mas o que acontece com os outros tipos de lixo? É lógico que você tem o lixo hospitalar dentro de uma residência, que esse daí tem que ser também selecionado e incinerado, assim como o resto de remédio. O sangue de boi, que é outro adubo muito bom também, mas traz muita mosca no local, né? Você tem a gordura, que você tem que separar, que você não pode jogar no vaso, porque você provoca entupimento. E isso, recicla óleo também. Antigamente a gente tem que dar um jeito de queimar, né? Mussa ia jogando na beira de estrada. Lixo orgânico, você já pode, você tem condições de triturar ele e jogar no vaso sanitário, que ele vai para tratamento, não tem problema nenhum. Resto de comida, pelo certo é você ter um porquinho ou uma galinha para você dar. E ainda tem a questão da compostagem. E 60% do peso do lixo que vai para os aterros ou para os lixões é matéria orgânica. Agora, quando eu transformo eles em um composto orgânico através da compostagem, em um adubo, entre aspas, eu posso utilizá-lo. E eu reduzi a geração, eu evitei que o solo, que a água, que o ar estivesse sendo contaminado. Há um pouco de preconceito, ou muito preconceito, em usar na agricultura composto que vem dos aterros. As folhas de ave, madeira velha, tudo, se o que a gente joga no lugar que não
que não transita muito, que ela vai apodrecendo, nós torna comida da terra, né? A compostagem, ela é a melhor, eu vejo como a melhor maneira de se prevenir a geração de chorume, a diminuição da emissão de gases de efeito estufa. E o que fazer com os excrementos? Sim, as fezes. Isso também é uma forma de lixo, não é mesmo? O adubo, né, que é feito a partir dos excrementos, né? Então não haveria também um bom tratamento dos dejetos humanos, né, nas estações, depois bem tratado, ser usado na agricultura, como também já é feito, né? O lodo das estações de tratamento também ser tratado e depois ser usado na agricultura. Algumas vezes é usado até em reflorestamento. Mas se você jogar misturado ali de gente e de lavada de chiqueiro e de mangueira, de gado, ali se mistura tudo. Quer dizer que pode virar tudo adubo lá para baixo. É só jogar um pouco mais longe da casa, né? uns 100 metros para não vir mau cheiro para casa, que ali vai se vindo de adubo, né? De uma forma geral, algumas experiências recomendam não usar. Uma porque pode ter ali algum patógeno, né, obviamente, e há também voltando à questão do preconceito também, que foi feito com papel, né, do banheiro. Apesar das propostas em anos de estudos, a cidade ainda não possui um aterro sanitário. O mais caro não é nem fazer o aterro sanitário novo, é como fechar o lixão velho. E não se permite ter vazadouros nas rotas dos aviões, no cone de aproximação dos aeroportos. Tendo em vista que existe uma regulamentação da ANAC com relação à nossa pista do aeroporto, porque ela fica a 8 quilômetros do nosso aterro sanitário. A lei fala 15 quilômetros do aterro sanitário. E nós fizemos uma defesa junto com a ANAC, dizendo que hoje os aviões decolam no nosso, praticamente passa por cima do nosso lixão. Embora hoje o lixão do Presidente Prudente, quem viaja de avião sabe claramente que passa quase que em cima, na ida e na volta do atual lixão. A mistura dos lixos trazem problemas socioambientais. O lixo úmido apodrece em um processo físico-químico, libera gases e mau cheiro. Já o seco é reciclável. Juntos, em um depósito qualquer, sofrem contaminação entre os tipos de lixo e ao meio ambiente. Desde a disposição incorreta desses resíduos no lixão, né, que eu vou ter contaminação do solo e da água, muitas vezes por conta do chorume, advindo da matéria orgânica, eu vou ter emissão de gases de efeito estufa. Há anos, Presidente Prudente sofre com as inconsequências do descarte inadequado dos resíduos. Por isso, órgãos públicos e privados buscam alternativas para enfrentar essa situação. Então, no momento, o Presidente Prudente está fazendo o plano municipal de resíduos sólidos, né, que contempla a questão do lixo, de todos os resíduos. Que as empresas que vendem esses produtos, elas têm que dar uma alternativa para pegar esses produtos de volta, que nós chamamos de logística reversa. Seria extinta a sacola plástica e passaria a ser utilizado outros meios de se levar as sacolas, como as embalagens reutilizáveis, caixas de papelão. E aí o objetivo principal da Abra era diminuir o descarte de plástico no meio ambiente. Então, uma série de transformações na natureza foram necessárias para essas embalagens. Percebemos que o lixo é um problema cultural, político e econômico. E aqueles que dependem do lixo para sobreviver? Eu trabalhei no lixão 1 ano e 7 meses, né? As pessoas associam quem trabalha com o lixão com o lixo, como se fosse a mesma coisa, e não são. Que o meu dinheiro que eu trabalhava lá no lixão é um dinheiro limpo como de qualquer outra pessoa que trabalha em qualquer lugar. Porque boa parte do que nós organizamos de catadores é para prestar serviço de separar embalagens das indústrias. Eu acho que os empresários tinham que pagar os catadores, e pagar bem. Mas se quase tudo pode ser aproveitado, qual será o futuro do lixo?
em Presidente Prudente, em torno de 2% que tem o lixo reciclável. Então a gente está muito distante de um ponto ideal para a destinação correta do lixo. O Presidente Prudente pensou e já trabalhou isso no plano diretor e já vai ficar determinado para as próximas gerações e de criar uma estação, uma área de serviços ambientais, uma estação de serviços ambientais do município. A sociedade ela tem que ter consciência que o lixo, embora seja obrigação do município, seja um dever de cidadania de todo mundo. Cada cidadão tem que fazer a sua parte. E mostrar ao nosso consumidor que é possível viver sem tanta poluição. A pessoa só é educada quando eu percebo nela uma mudança de comportamento. A falta de conhecimento e de percepção sobre o consumo e sobre o descarte do que estamos fazendo. Mudando sobre essas atitudes, menos lixo será gerado. Gravando com o professor Antônio César Leal. Olha só que campo. Bom, com a linha não deu certo porque a linha aparece, então nós vamos fazer uma outra experiência. Agora nós vamos colocar no bambu, chacoalhar para ver se ela consegue voar conforme a gente colocou no roteiro. Cara, eu vou tirar ela do bambu aqui, ó. Pega ela, hein? Peraí. E sai, tá?